Vamos lá, vamos para o assunto de hoje. O assunto da abertura é o que são canais de Keltner. Canais de Keltner é um indicador de tendência do tipo envelope, tá? Mas é um indicador de seguidor de tendência do tipo envelope. O que seria um envelope, tá? Seriam bandas superiores, inferiores, né? Linhas superiores ou inferiores que tentam envolver o preço, tá? A banda de Bollinger, por exemplo, pode ser chamada aí de um indicador seguidor de tendência do tipo de envelope também. Ele foi desenvolvido, Keltner, por Chester Keltner e publicado no livro How to Make Money in Commodities, de 1960. O nome original não foi dado por Keltner, se tornou popular como canais de Keltner. O nome que ele deu foi Regra de Negociação da Média Móvel de 10 Dias. E uma outra coisa interessante é que ao longo do tempo houveram variações daquela primeira proposta que Keltner fez, que não foram efetuadas por ele. Mas mesmo assim, todas essas adequações, alterações, variações estão agrupados dentro do nome de canais de Keltner. Eu vou falar para vocês o que pensava Keltner e quais são essas variações. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos falar do cálculo, tá? Uma coisa interessante sobre esse conceito do Keltner que ele trouxe no livro dele, ele fala sobre preço típico, tá? E preço típico seria o que para ele? A máxima, a mínima e o último preço, o fechamento, dividido por 3, ou seja, a média desses 3 preços. Isso é interessante porque ele está descartando a abertura. Eu acho muito interessante essa abordagem do Keltner, porque eu acho que entre os 4 preços que a gente tem entre máxima, mínima, fechamento e abertura, a abertura talvez seja o menos confiável. Porque a máxima é onde os compradores tentaram levar o preço, a mínima onde os vendedores tentaram levar o preço, e eu entendo que o fechamento é mais um preço de equilíbrio. A abertura, muitas vezes, a gente observa isso quando os mercados estão abrindo, às vezes a abertura, o preço sai um pouco longe e logo ele é trazido de volta. Então, eu entendo que é o menos confiável. Então, é interessante essa abordagem do Keltner falando do preço típico. Legal? Além disso, o que ele considera no cálculo? Amplitude, né? O ATR, o True Range, que é a diferença entre máxima e mínima. Então ele vai plotar o que? Uma linha central, que é uma média móvel aritmética, e aí que está a proposta do Keltner. Do preço típico, ou seja, máxima, mínima, último preço dividido por 3, por tantos períodos. No caso do Keltner, ele falava de 10 períodos numa média móvel simples. E aí tem as variações, e as variações utilizam, por exemplo, a média móvel exponencial. Outra coisa, canal superior. Ele pega a linha central mais a amplitude do período, mais o ATR e plota. E o canal inferior é a linha central menos a amplitude do período. Então nós podemos perceber que nós temos uma média de 10 períodos, né, no caso do Keltner, e os limites inferiores e superiores são a amplitude, né, histórica. Legal? O ATR histórico, um True Range. Legal? Então é simples, Keltner, né? As variações trabalham aí com média móvel exponencial, vão trabalhar com múltiplos de ATR, tá? E ele forma uma banda onde os preços andariam normalmente. E aí que entra a questão do indicador e tem duas formas de interpretar ele. A primeira forma é a do próprio Keltner, certo? Aqui eu até trouxe um exemplo, tá? De um ETF do setor de financeiro do S&P, e eu estou trazendo como o Keltner olharia, certo? Média móvel de 10 períodos, tá? E somente com ATR para cada lado, certo? Não tem múltiplos de ATR. E aí o Keltner aqui a gente pode ver a linha superior, né? Linha superior, linha central, linha inferior. O que o Keltner, né, observava? Ele observava quando o preço rompia
um dos canais inferior ou superior e para ele era um indicativo de entrada de tendência, de força do movimento e ele operava este movimento aqui. Então no caso aqui do exemplo aqui que eu estou riscando na tela, olha aqui, ó, o preço vinha se comportando, né, mais ou menos dentro do canal e de repente ele faz um fechamento para fora. Tem um candle aqui que tenta e depois tem aqui um gap e ele vai operar esse preço para fora do canal. Essa é a abordagem do Keltner. Uma outra forma de olhar para os canais de Keltner, que também é muito utilizado em bandas de Bollinger, qual é a diferença de Bollinger para Keltner? Bollinger usa desvio padrão da média para estimar as bordas, certo? Do canal. Keltner usa o ATR, a amplitude dos preços. Bollinger ele é um pouco mais volátil do que Keltner. Keltner já é um pouco mais estável. Uma outra coisa, só entrando na outra forma de ver, que é interessante olhar, uma outra coisa é o indicativo também da direção, né, para onde está apontando aí as linhas do canal de Keltner. Obviamente é a mesma coisa que uma média móvel, né? Se a média móvel está apontando para cima, é um indicativo dos preços para cima, até a gente ter evidências ao contrário. Vamos lá, a outra forma do canal de Keltner é o seguinte, aqui eu estou trazendo ele já com 20 períodos, com dois desvios de amplitude, e é do seguinte, de conversão à média, certo? Uma operação que a gente faz bastante banda de Bollinger, faz para long e short, que é o quê? Que quando os preços, né, veja que é uma visão bem diferente do que o Keltner traz, quando os preços estão trabalhando fora, certo, da banda, tá? Pode ser um indicativo que eles estão sobrecomprados ou sobrevendidos, né? E a gente pode buscar uma operação para reversão à média, né? Um fechamento para dentro da banda, por exemplo. Enfim, cada um vai usar o seu setup, a sua forma de buscar, mas é uma outra forma de utilizar os canais de Keltner. Então nós temos duas formas, né? Uma de quando rompe um canal, e aí ele é até um pouco diferente aqui da banda de Bollinger, porque na banda de Bollinger é um pouco mais difícil de os preços trabalharem tão fora do canal, né? Ela tem uma volatilidade maior, então ela acompanha melhor os preços. No Keltner já é uma questão um pouco mais estável, então é mais significativo quando os preços estão trabalhando fora do canal, então tentar seguir a tendência, ou trabalhar com uma banda maior e identificar os movimentos que estão fora para tentar surfar a reversão à média. Então esses são os canais de Keltner, temos duas visões, algumas variações aqui e duas formas de ver. Então um indicador do tipo envelope, seguidor de tendência, certo? E mais popular, né, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente para commodities aí, já que no Brasil é mais popular para nós a utilização das bandas de Bollinger. Vale a pena investigar, conhecer, né, e quem sabe seja um indicador aí adotado no lugar de bandas de Bollinger. Vamos lá, vamos entrar para o